No ano passado, a gente teve alguns sinais meio preocupantes da indústria de anime. Se você acompanhou a segunda temporada de Jujutsu, é bem provável que você tenha ficado sabendo do quão caótica foi a produção daquilo, apesar do resultado ter sido surpreendentemente bom no final. E também mais pro meio do ano, a gente também teve uma entrevista com um dos produtores mais importantes dentro da indústria, o Maruyama Masao, que participou da produção de Hunter x Hunter, de Death Note, de Monster. Falou de forma bastante enfática que, na verdade, a indústria de anime já tinha colapsado. E a razão disso é bem simples, os novos animadores eles não têm sido treinados corretamente, segundo ele. Então, uma vez que as gerações mais antigas se aposentarem, não vai ter ninguém capacitado de assumir esse posto. Mas como pode uma indústria que tem praticamente batido o recorde de faturamento todo ano ter chegado à beira do colapso assim? E é esse ponto que a gente vai investigar hoje. O ponto principal nessa crise, como o Maruyama ele falou na entrevista, é a crescente escassez de profissionais qualificados. Essa falta de mão de obra misturado com prazos irreais para a entrega dos animes são a mistura do que gera aquela situação caótica como a gente viu na mapa. E eu sei que a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que eles estavam reduzindo a equipe intencionalmente para reduzir gastos, mas nesse caso essa teoria não faz muito sentido, porque animadores recebem por frame produzido e não por hora de trabalho. Então o aumento do número de animadores no projeto não necessariamente torna esse projeto mais caro. O problema é que realmente tá faltando gente na indústria, e não é como se não tivesse gente com vontade de entrar na indústria. Na verdade, muitos entram. O problema é que a maioria das pessoas que se tornam animadoras se veem obrigadas a abandonar esse sonho em pouquíssimo tempo. E para entender melhor esse ponto, vou recorrer a uma série de vídeos que uma animadora chamada Ryoko, na verdade isso com certeza é um pseudônimo mesmo, mas o que interessa é que ela na época era uma animadora iniciante e ela fez uma série de vídeos explicando como foi a entrada dela nesse mercado, quais foram os principais desafios e os pontos bons e ruins em geral. A playlist com a série inteira dela vai estar aí na descrição, e para quem tá aprendendo japonês pode se tornar um bom treino até. Principalmente que ela fala bem lento e ainda ela legenda tudo que ela fala, fica bem fácil de acompanhar. E por incrível que pareça, a trajetória dela começou com tudo dando certo, na verdade. O primeiro grande desafio que ela ia ter, que é se mudar para Tóquio, que é onde fica a maior parte dos estúdios de animação, e o grande problema dessa mudança é que Tóquio é uma cidade muito cara. Ela é a 10ª cidade com maior custo de vida no mundo e a mais cara de todo o Japão. Então se mudar pra lá não é exatamente a coisa mais tranquila do mundo. Porém, ela deu muita sorte que ela conseguiu participar de um programa que visa ajudar animadores novatos mesmo. No caso, esse programa permite que os animadores eles aluguem um quarto no dormitório deles por um valor muito abaixo do normal. E para melhorar ainda mais as coisas, ela já conseguiu ser contratada logo no começo. E realmente estava parecendo que estava tudo dando certo. Mas na verdade isso estava parecendo mesmo. O estúdio que contratou ela foi o Estúdio Gonzo, e ele até teve alguns animes relativamente populares no passado, como o NHK, a primeira versão de Hellsing, Gankutsuou, mas se vocês olharem os lançamentos recentes dele, é só tristeza mesmo. A última coisa que ele lançou foi a segunda temporada de Seven Seeds, que além de ter sido um desastre por si só, ainda foi lançado em 2022, então eles não anunciam nada há pelo menos uns 2 anos, apesar de até agora eles não terem declarado falência pelo menos. Mas bom, voltando para a história dela, ela entrou no estúdio em abril de 2019, e o processo de decadência lá já estava todo vapor nesse momento, e o primeiro momento que ela percebeu isso foi justamente no treinamento dela. O combinado seria ela terminar por 3 meses, mas foi só pegadinha mesmo, não tinha nada. Quando o animador novato entra no estúdio, o normal é ele passar os primeiros meses só praticando mesmo, isso enquanto recebe uma ajuda de custo, basicamente. No caso dela foram 50.000 ienes mensais. Caramba, 50 mil é muita coisa. Isso é um sonho, não é não? Calma lá, amigo, não é exatamente isso que parece. Essa ilusão de parecer um número muito grande acontece porque o iene é uma moeda que não existe um conceito similar ao de centavos no português. Então, o menor valor que você vai ter é 1 iene, enquanto com o real, pelo menos em situações normais, o menor valor que você vai ter é 1 centavo. Então, se você quiser ter uma noção um pouco mais precisa do poder de compra da moeda, é só, ao invés de você pensar o iene como o real japonês, você pensar o iene como o centavo japonês. Só que aí nesse caso só existiria o centavo mesmo. Então se você pega 50.000 centavos, você sabe que isso só são 500 reais, o que permite você ter uma ideia um pouco mais realista do quanto ela ganhou. Ou você pode simplesmente usar o Google para converter mesmo e ver que 50.000 ienes dá 1.660 reais. Mas agora voltando ao que realmente importa. Nesse treino, ela faria basicamente 2 coisas. O primeiro era estudar o método de produção do Doga. A gente vai voltar nesse tema mais tarde, mas ele é uma das partes da animação, basicamente. E além de
disso, ela também passaria por um treinamento que consiste basicamente em pegar quadros com os desenhos bem rascunhados e deixar eles com traço mais limpo ao ponto que ele poderia ser usado em uma animação de fato. Só que nada disso vai para um projeto mesmo, é só um treinamento. E claro, durante todo esse período ela estaria acompanhada de algum supervisor mais experiente. Mas no caso dela nada disso aconteceu, ela simplesmente foi informada que não tinha ninguém para ser o supervisor dela e é isso. E também não tinha nenhum ambiente preparado para ela treinar. Então basicamente se ela quisesse estudar ela podia, mas ia ser ela e Deus. E sem ter muita escolha foi meio que isso que ela fez mesmo. E bom, não é de se espantar que ela acabou ficando completamente perdida. E com o tempo sem saber o que fazer, ela acabou pedindo para participar de alguns trabalhos para os superiores dela. E nisso ela recebeu algumas tarefas que seriam da parte de animação que leva o nome de Genga. E agora um bom momento para eu explicar o que são esses termos. Basicamente eles dividem os quadros da animação entre Doga e Genga. E o Genga que ela recebeu é a animação considerada a chave. Basicamente são os desenhos dos pontos mais importantes do movimento. Então, por exemplo, se o personagem vai pular, esses pontos seriam um pouco antes de começar o salto, o ponto mais alto do salto e o ponto da aterrissagem. Em inglês esse conceito ele leva o nome de keyframe. Já o Doga a gente pode entender como literal oposto. Se você sabe um pouco de japonês, é bem possível que você tenha identificado que essa é a palavra que significa vídeo. Sim, tá certo, mas na verdade ela abrange basicamente qualquer imagem que se movimenta. Se você reparar, ela é escrita literalmente com primeiro o kanji de movimento e depois o kanji de figura. E o que ela vai significar nesse contexto de animação são basicamente os quadros que vão ficar entre aqueles pontos principais para dar a fluidez do movimento. Então, no mesmo exemplo do pulo, eles seriam os quadros entre o início do pulo e o ponto mais alto e entre o ponto mais alto e o final do pulo, dando justamente essa fluidez pro filme. E em inglês esse conceito ele vai levar o nome de in-betweens. Tá, mas por que isso importa para nossa história? E por incrível que pareça, importa bastante, porque teoricamente uma animadora ela só começaria a trabalhar com Genga depois de 2 anos trabalhando com Doga e ainda depois de passar por um teste. Isso que os desenhos vão ser no ponto crucial da animação, mas no meio do caos do estúdio que ela tava, ela que nem tinha recebido o treinamento mais básico que tem, estava sendo encarregada de cuidar desse trabalho, o que fez com que ela cometesse vários erros e tivesse que refazer a mesma coisa várias e várias vezes, o que foi aos poucos meio que também corroendo um pouco da autoestima dela, e no final ela acabou com esse desgaste se demitindo para se tornar uma freelancer, mesmo sem ter experiência nenhuma. Ah, mas esse só foi um caso isolado. Então, pior que não é. Primeiro, o que a gente pode confirmar isso lembrando da entrevista do começo, e justamente o ponto que ele chamava a atenção era a falta de treinamento que estava tendo os animadores recentes. Então dá pra gente concluir que isso não é um caso isolado, na verdade deve estar mais próximo da regra, mas tudo isso ainda não é o principal fator porque eles não conseguem formar novos animadores. Na verdade tem um motivo ainda mais complicado, isso é que muita gente que entra nesse mercado simplesmente não consegue se manter financeiramente. Como a gente tinha visto, a maioria dos estúdios de animação fica em Tóquio, que é o lugar mais caro do Japão, e o que acaba de ferrar essa história é que a grande maioria dos animadores ou são freelancers ou são contratados por um modelo que eles recebem pela quantidade de frames que eles produzem. O grande problema é que para ganhar um salário decente, eles têm que produzir uma quantidade bem considerável de frames por hora, e principalmente os novatos têm uma dificuldade extrema de conseguir fazer isso. Então não é incomum que durante o primeiro ano, um animador ganhe em média 30 mil ienes por mês, e isso em Tóquio não dá nem para você pagar o aluguel e a conta de água. Para você ter a ideia, a remuneração para cada frame tende a ser de 250 a 400 ienes, e no caso dele estar em uma empresa que está sendo terceirizada por outro estúdio, diminui ainda mais para 150 a 280. E comparando com um emprego normal em Tóquio, o salário mínimo por hora seria de 958 ienes. Então para uma pessoa que ganha 200 ienes por frame conseguir ganhar acima do salário considerado mínimo, ela teria que produzir 5 frames por hora, o que é praticamente impossível para um iniciante. Mas o que acontece se ele produzir menos que o necessário para receber o salário mínimo? Ele não vai receber menos que o mínimo, né? Ah, mas é claro que vai. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sei os detalhes, mas o tipo de contrato entre os animadores e os estúdios de animação permitem esse tipo de coisa. E o resultado de tudo isso é simplesmente 90% das pessoas que se tornam animadoras desistem da carreira em 3 anos. 90%, cara. Seria mais estranho se não faltasse mão de obra numa situação assim. Então a verdade é que hoje, apesar de fazer um absurdo de dinheiro, a indústria de anime é um péssimo lugar para você se profissionalizar. E no final ela só continua funcionando porque tem várias pessoas ainda dispostas a abrir
abrir mão de uma parte da qualidade de vida para trabalhar com aquilo que eles amam, meio que sustentando uma situação que é insustentável a longo prazo. Mas então os grandes vilões dessa história são os estúdios, não é? E por incrível que pareça, não é tão simples assim. Na verdade, os estúdios também são extremamente mal remunerados, e para entender como isso acontece, a gente vai ter que ver como funciona o sistema de financiamento dos animes. Esse modelo ficou conhecido como Seisakuin Kaihoshiki, e apesar do nome ser bem grande, ele não é algo muito complexo não. Basicamente, um anime ele não é financiado nem pelo estúdio nem por um grande financiador, e sim por uma quantidade enorme de empresas diferentes que estão de alguma forma relacionadas nesse mundo do audiovisual, do entretenimento e etc. Então, por exemplo, por detrás de um anime geralmente vai ter uma emissora que vai transmitir, uma empresa de publicidade que vai fazer a publicidade, uma empresa que vai fazer os brinquedos, e esses são os verdadeiros financiadores. E no final são eles que vão ter os direitos intelectuais da obra. Isso deixa o estúdio com formas de capitalizar muito limitadas. Então, mesmo que o anime ele se torne um grande sucesso, o estúdio ele só vai receber uma pequena quantia a mais e é isso. E o que acaba piorando ainda mais a situação é que esse grupo que está no topo da pirâmide, eles funcionam de uma forma muito parecida com um cartel. Então, a verdade, por estar sempre sendo o mesmo grupinho de empresas, os estúdios não têm muita opção a não ser aceitar a proposta que vem para eles. Se eles recusarem essa proposta, o grupo simplesmente vai procurar algum outro estúdio, sempre vai ter outro que vai aceitar por estar em uma situação financeira ainda pior, mas esse estúdio que recusou, ele não vai receber uma outra proposta melhor, porque simplesmente são sempre os mesmos grupos que estão fazendo as propostas. Então é como se esse grupo de empresas meio que fixasse o valor que o estúdio pode cobrar para animar. Mas para também não ficar só na tristeza, também tem alguns exemplos recentes que estão meio que desafiando esse modelo de negócios. Esses últimos anos, por exemplo, teve Bot The Rock, Jigokuraku e Chainsaw Man, só dos que eu pesquisei, que conseguiram sair dessa lógica. E também tem bastante gente que vê com um certo otimismo, principalmente a entrada de empresas estrangeiras, como a Netflix no caso. Algumas pessoas têm julgado que a entrada dessas novas concorrências devem fazer com que esses grandes conglomerados saiam um pouco da zona de conforto, e isso cria uma situação mais saudável para os estúdios e posteriormente isso reflita numa situação mais saudável para os animadores. Então agora, tentando responder a pergunta do começo do vídeo, se os animes estão em um risco real de acabar, na minha opinião, que sou um PhD em porcaria nenhuma, eu acho bem difícil que algo tão drástico aconteça. Para mim é simplesmente muito difícil de imaginar que com o lucro que vem dando, simplesmente vão preferir matar a indústria ao invés de diminuir um pouco da margem e continuar lucrando. Num cenário pessimista, eu acredito que pelo menos uma melhora sendo o mínimo para não colapsar a situação deve ter. E em um cenário mais otimista, eu acho que é possível que esse financiamento mais novo, principalmente vindo do ocidente, acabe melhorando a situação para algo pelo menos minimamente digno. Mas e vocês, o que vocês acham? Comenta aí, se não for pedir muito, deixa o like e a inscrição também para ajudar. E eu também gostaria de agradecer que o canal passou pela marca de 1000 inscritos recentemente. Muito obrigado para todo mundo que ajudou. Recentemente para mim, na verdade, porque do jeito que eu edito na velocidade de uma tartaruga manca, eu não sei quando isso tá chegando para vocês. Mas por hoje foi isso. Muito obrigado a todos, uma boa semana e até mais.